Da importância e muitos pais, muitos responsáveis têm dúvida ainda quando fala em escola bilíngue, principalmente confusão com uma escola internacional. E a Adriana Lacerda, professora da Language Arts, está aqui com a gente. Tudo bem? Muito bem-vinda. Bem, prazer, obrigada. Vamos começar definindo, Adriana, essa questão. Qual é a diferença de uma escola bilíngue para uma escola internacional? Sim, então, na verdade, uma escola internacional, ela precisa ser certificada internacionalmente. Ela precisa seguir um currículo, que normalmente pode ser um currículo americano, um currículo canadense, e ter uma certificação de escola internacional. Tá, mas qual é a vantagem do aluno que faz essa escola? Então, no final de todo o processo, quando o aluno realmente recebe essa certificação, isso facilita o ingresso dele nas universidades estrangeiras. Então, ele já possuindo essa certificação, as portas estão mais abertas para receber esse aluno que já recebeu essa certificação aqui. Tá, e no caso da escola bilíngue, aí é a facilidade de aprender o inglês e o português junto, que hoje a gente não pode mais aceitar quem não fala, né, inglês. Está cada vez mais, assim, é muito difícil, principalmente no mercado de trabalho. Eu vejo muita gente perder oportunidades porque não tem inglês no currículo, né? Com certeza, não só essa parte de facilitar a entrada no mercado de trabalho, mas também se a gente considerar o acesso às informações, né? Hoje em dia a gente tem a internet ao nosso dispor e é tão bom, por exemplo, a gente poder consultar qualquer assunto que a gente quer, tanto no português quanto no inglês. Isso aumenta a nossa possibilidade de busca de informações, né? Não vem só os sites que são em português, por exemplo, mas vem de todo mundo. Então você consegue obter informações de várias partes do mundo, né? De vários sites. Então, amplia, né? Sem dúvida, certeza. amplia. E quando a gente fala em escola bilíngue, tem uma idade certa? É bom começar lá nos primeiros anos, ou a criança, o adolescente já pode começar no sexto, no sétimo ano? Qual que é a ideia, o ideal? Na verdade, assim, a gente sempre diz que o quanto antes melhor, né? A criança, quando a gente diz, né, que ela é uma esponjinha, que ela vai absorvendo, é claro que isso é real mesmo. Quanto antes para ela melhor esse acesso às duas línguas, porque isso vai estimular as ligações neurológicas, né? Vai facilitar todo o trabalho ali de lógica, de memória, de atenção. Então, quanto antes, melhor. Mas isso também não quer dizer que um aluno, de repente, queira começar o estudo numa escola internacional a partir do 5º ano, do 6º ano. Ele também pode, né? Aos pouquinhos ele vai sendo imerso nesse mundo, porque a escola internacional, na verdade, ela trabalha com matérias do currículo brasileiro e matérias do currículo, no nosso caso, o currículo canadense. Então, nos momentos das aulas em inglês, ele está totalmente imerso naquele ambiente. Então, aos pouquinhos, ele vai agregando todo aquele vocabulário que o professor usa no dia a dia. Os alunos entre si conversam em inglês nas aulas que são em inglês. Então, são momentos separados, assim, ou a criança vai aprender junto? São momentos separados no sentido de que a gente tem matérias que são dadas em português e matérias que são dadas em inglês, mas não em turnos. Vamos falar assim, tá. Sim, mas não em turnos separados, porque justamente a ideia é fazer com que o aluno, ele, né, switch on and switch off, que ele faça essa mudança. Ele acaba de ter a aula dele de língua portuguesa, em seguida ele tem uma de matemática em inglês. Aí a próxima é história em português, a outra é ciências em inglês. Então ele vai fazendo essa troca do currículo brasileiro com o currículo, né, em inglês, e isso cada vez mais ele fazer essa mudança estimula a parte cerebral, faz mais conexões, né, no cérebro, e o aluno só tem a ganhar com isso. Que grande exercício que é, Sim, né? É uma ginástica mesmo que a gente diz que o cérebro faz enquanto ele está selecionando todo o vocabulário que ele vai ter que usar. Peraí, agora é português, então deixa eu selecionar o meu vocabulário. Ao contrário de muita gente pensar que pode dar muita confusão, principalmente para as crianças de 5, 6 anos, podem confundir tudo. Não, né, Adriana? Não, eles, quanto antes melhor, eles vão sendo imersos nesse ambiente, eles sabem exatamente, peraí, agora eu preciso usar, né, o que eu aprendi no português, agora eu preciso usar o que eu aprendi no inglês. E isso só favorece no aprendizado da criança ou do adolescente. E pela sua experiência, vem crescendo a procura, o interesse por esse tipo de escola? Sim, cada vez mais. E eu também sou mãe, né? Eu tenho um filho de 10 anos que desde 2 anos e meio de idade já está em escolas bilíngues, e eu vejo o ganho realmente que ele tem em toda essa parte, porque
quando a gente aprende também uma segunda língua e tem que simultaneamente trabalhar com as duas línguas, a gente aprende a ser mais desinibido, né? Ele ganha muito nesse sentido, sabe? De ter uma autoconfiança, de acreditar que consegue, que pode. Isso a gente vê muito acontecer na criança que vive nesse meio bilíngue. Porque teve essa base. Porque teve essa base. Muito interessante. Que legal, que legal. E a gente está aqui para mostrar esses novos conceitos que vão surgindo. Tem uma dúvida, o nosso produtor que está interessado em matricular teu filho lá. O preço é muito diferente. Se a gente somar assim, o preço de uma escola como essa, somado com a escola tradicional, mais o curso de inglês, né? Que a criança faria, vamos dizer assim. Era isso que eu ia dizer já de imediato. Assim, se a gente realmente colocar na ponta do lápis, né? Somar uma escola regular, mais um curso de inglês, que não é a mesma coisa. Né? Achar que vou matricular num curso de inglês, meu filho também vai aprender inglês. Ele vai aprender para se comunicar socialmente, mas ele não vai aprender em termos de linguagem, né? Por exemplo, as etapas de uma leitura, as etapas de uma escrita. A aplicação mesmo daquilo, né? Exatamente. Tá? Então, se a gente somar essas duas coisas, vai acabar sendo mais ou menos, né, igual. Tá. Sendo que numa escola bilíngue, como no caso essa que eu leciono, as aulas de educação física são dadas em inglês, as aulas de música são dadas em inglês, os professores mesmo do currículo em português, né, de história, de geografia, eles têm o conhecimento dessa segunda língua, então eles acrescentam às aulas dele de português textos em inglês, por exemplo, sites em inglês. Então, e imagino que até a capacitação desses professores seja feita em inglês também. Com certeza, a gente tem um consultor que acompanha, que treina todo o nosso grupo, ele vem de São Paulo, Mr. Lyle French. É ele que faz a seleção de todo o grupo que trabalha na escola, ele que faz toda a capacitação, treinamento, que avalia, que os professores também são avaliados, né? Que legal. Então, é isso. Que legal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo espaço. Se você gosta de cogumelo na culinária, você usa? Eu gosto. Qual, risoto, assim? por exemplo, risoto de cogumelo, muito bom. Bom, né? De fungo, de shiitake, bom. Então fica aqui com a gente, vai acompanhar a reportagem sobre... Está crescendo cada vez mais o uso de cogumelos na alimentação. Veja só.